Ô, Matheus, teve também o depoimento do atual chefe da Marinha, né, o Olsen. Ele falou sobre o antigo chefe, se ele tinha ordenado a mobilização da frota, né? É assim que fala para a Marinha também? O que ele disse? Sim. Sim, sim. Pois é, o Olsen, né, ele é o atual comandante da Marinha. Em 2022, ele estava ocupando o comando de operações navais, que é um dos comandos que existe lá na Marinha, que é subordinado ao comandante da Marinha, que na época era o Garnier. E ele foi muito curto nas respostas, muito direto, muito conciso, assim, e foi uma pergunta bem direta, né? A defesa do Garnier falou: olha, o Garnier acionou o senhor, pediu que o senhor mobilizasse tropas, botasse o efetivo à disposição. Ele falou: não, em nenhum momento. E é importante a gente relembrar aqui também, dando um breve contexto, né, que a denúncia, né, a investigação do PF não fala em nenhum momento que as tropas foram de fato colocadas foram colocadas nas ruas, até porque estava-se numa fase de discussão e como a denúncia relata, né, os outros depoimentos já relataram, né, nem o Exército nem a FAB embarcaram nessa ideia golpista. Então, assim, a rigor, de fato, não teve mobilização de tropas nesse sentido, apesar de ter havido essas reuniões com o Bolsonaro, apesar de ter havido todas essas demonstrações de que o Bolsonaro queria fazer algo. Então, assim, o Olsen foi muito conciso, foi muito direto, ele colocou isso de forma bem clara, né, que não foi mobilizado, mas também ele colocou um outro ponto que é importante a gente destacar aqui, que é o seguinte, né, a gente tem que lembrar que no fim de 2022 para 2023, teve as passagens dos comandos, teve aquela transição ali que foi, né, bem tensa, foram momentos bem marcantes, e dessas transições dos comandos da força, a única em que o então comandante que estava passando o comando não compareceu à cerimônia de transição foi justamente a da Marinha. E o Olsen foi questionado sobre isso, tanto pelo PGR quanto pelo Moraes. E ele admitiu que, olha, realmente, né, ele me passou o comando, mas existe essa cerimônia que formaliza a passagem de comando, e realmente o Amir Garnier não compareceu a essa cerimônia, e ele até falou: olha, não sei declinar o motivo. Ele não alegou nenhum motivo de saúde, eu imagino que tenha sido motivos de foro íntimo, mas também não deu mais detalhes, assim, foi bem concisa a resposta, e ele mesmo colocou: olha, não tem conhecimento de outras cerimônias desse tipo terem ocorrido sem o atual comandante passar o posto para o futuro comandante, ou seja, ele mesmo admitiu que foi um fato inédito, assim, né, para ele, que é um comandante da Marinha, que é um cara que tem trajetória na Marinha, até ele reconhecer que isso não teve precedentes, que é um fato também que chama a atenção, né, olha, o comandante está passando o posto, mas não está reconhecendo, porque a gente também tem que lembrar que nessa cerimônia de passagem de posto, tanto o comandante que está passando o posto quanto o que recebe, né, que vai assumir, ambos têm que prestar continência para a autoridade que estiver lá no momento, seja ele presidente da República, seja ele algum ministro de Estado. E na ocasião, o próprio Olsen colocou: olha, na ocasião estava o ministro Múcio e nós batemos continência para o Múcio. Faz parte da rotina desse ritual de passagem, que é um ritual simbólico, que sempre foi assim até essa transmissão de 2022 para 2023.